Boa tarde, pessoal. Tudo jóia? Eu tô passando por aqui e resolvi fazer esse vídeo porque eu senti a necessidade de compartilhar algo com vocês. Compartilhar para o público geral, mas de verdade eu queria endereçar essa minha mensagem para um grupo específico, tá? Mas todos estão convidados a ouvir, enfim, caso queiram. A gente está aí no. Terminamos o mês de setembro, né? Setembro Amarelo, em que a gente faz a campanha de prevenção contra o suicídio, e foi muito intenso, né? O modo como as redes sociais, né? As pessoas entre si, o quanto se falou sobre isso, o quanto se trouxe esse assunto, né, à tona e se compartilhou notícias, né, e falou sobre o tema e tudo mais. E também ficou muito notório também o número de suicídios que ocorreram no mês de setembro. Isso só para dizer daqueles que, por exemplo, eu pude tomar conhecimento, tirando os tantos outros que acontecem que a gente não fica sabendo, né? E começou a chamar a minha atenção muito a fala geral, até mesmo dessa fala primeira, né? Precisamos falar sobre esse assunto. Que assunto? Sobre suicídio? Isso me chamou a atenção com um certo incômodo ao mesmo tempo. Me entendam, não porque eu seja contra falar sobre o assunto suicídio, mas eu acho que quando a gente fala de suicídio, a gente já está falando, às vezes, de algo que está aí, que já está acontecendo, né? Talvez a convocação que a gente tem que fazer a nós mesmos precisamos falar sobre as nossas vulnerabilidades, precisamos falar sobre os nossos medos, precisamos falar sobre nossos pânicos, precisamos falar daquilo que é humano, daquilo que é intrínseco a todos nós, né? Porque a gente está mergulhado numa sociedade em que você tem que ser forte, poderoso, possuir, ter, né? Ser inteligente, ser capaz, cada vez mais capaz. Você tem que ser independente, autônomo. Você tem que. Sou contra? Não é isso que eu estou dizendo, né? Mas eu acho que para trás desse você tem que, existem pessoas, sabe? Eu tenho que um monte de coisa na minha vida todos os dias. Mas antes desse tem que, tem uma Andréia aqui que tem suas fragilidades, que tem dificuldades com muitas coisas, que tem que lidar, né, com situações difíceis, conflitantes, que não é nada fácil. E qual é o problema de falar disso, né? Então, primeira coisa, eu queria deixar essa reflexão. Precisamos falar sobre suicídio? Ok, precisamos falar. Mas eu acho que antes de falar de suicídio como um ato, né, já concreto, a gente precisa falar sobre as nossas fragilidades. A gente precisa ter a coragem de olhar para a gente tal como somos e entrar em contato com isso. E isso ser algo, por que não dizer que se torne natural? Porque de verdade, ir na contramão disso é ir contra o que é de fato natural. Eu não sou essa pessoa poderosa, né? Eu não sou essa pessoa que sei tudo, que faço tudo, que sou capaz de tudo, que tem que tudo. Eu não sou, né? Então, um convite a essa reflexão. A gente precisa falar daquilo que nos faz humanos, que é tudo, né? Inclusive das nossas fraquezas, dos nossos medos. A gente precisa olhar para eles e precisa encontrar espaços em que a gente consiga falar sobre isso. Que bom seria se no nosso ambiente familiar, que bom seria se no nosso ambiente, no nosso contexto de amizade, é um desejo mesmo, que sejam lugares esses possíveis para a gente fazer esse tipo de troca, né? Porque
eu acho que isso está em falta, né? Isso está carente assim, demais, dentro das nossas casas, dentro das escolas dos nossos filhos, né? Dentro das faculdades, dos ambientes de trabalho. O tem que vai na frente de tudo, né? E não por acaso as pessoas estão adoecendo, adoecidas, adoecendo outros nas suas relações, porque as pessoas não estão dando conta disso, né? Isso sim é antinatural. Isso sim é algo que não conversa muito com a nossa essência enquanto ser humanos, né? Então eu queria deixar essa reflexão, uma coisa que é um incômodo que me surgiu. E quando eu falei que eu gostaria de endereçar esse vídeo para um público específico, eu gostaria de realmente estar falando para você que tem ideação suicida, ou você que já fez tentativa suicida, você que está planejando, né, fazer algo, né, nesse sentido. Eu gostaria de fazer, na verdade, um exercício, inclusive, de exposição. Eu já estive nesse lugar. Para as pessoas que me conhecem, mais próximo, conhecem minha história e sabem que eu já tive uma questão importante com adoecimento, com depressão, já fiquei deprimida durante muitos anos, já fui paciente psiquiátrica, costumo dizer, eu me vejo hoje como uma sobrevivente, né, da psiquiatria, uma sobrevivente, né, desse adoecimento. E assim como você que tem ideação, ou que já fez tentativa, ou que está planejando, eu já passei por isso também. Eu já tive ideação, eu planejei e eu concretizei, em parte, né? Porque eu não morri, eu estou aqui. E por eu ser sobrevivente a algo tão forte, tão poderoso, que só quem passa e quem vive sabe dimensionar, ainda mais por eu ter tido essa experiência, eu não posso não acreditar em você que passa por isso, como alguém que pode, como eu, passar por isso, atravessar esse momento ruim, e descobrir outras formas de lidar com esse sofrimento, de lidar com essa dor que você carrega e que é sua. Eu sei das minhas dores, né? Eu é que sei dizer por que eu cheguei no limite quando eu cheguei, o que me fez ter as atitudes que eu tive, o que me levou a fazer as ações que eu fiz. Eu é que sei da minha dor. Ela tem nome para mim, né? E eu tive que olhar para ela. Eu tive que enfrentá-la. Eu não fiz isso sozinha, esse caminho não foi só. Esse caminho foi com pessoas, foi com uma rede, foi com profissionais, foi com a ajuda da minha família. Mas foi possível. Então eu queria também, por isso, endereçar esse vídeo especialmente para você que está passando por um momento difícil, por um momento de dor muito intensa, para dizer que eu acredito em você, no sentido de que eu acredito que você pode passar por isso, atravessar esse mar revolto e descobrir novas possibilidades e se refazer, ressignificar um monte de coisa e, enfim, é o meu desejo. É o meu desejo e é uma experiência que eu vivi. Não é fácil, não é um processo fácil, não é algo que não vai trazer certo nível de incômodo para a gente, porque olhar para a nossa dor, olhar para o nosso medo, olhar para a nossa fraqueza, olhar para a nossa história exige da gente, exige coragem, né? Coragem de fazer todo esse movimento de olhar e de muitas vezes entrar em contato com coisas que você
não suporta em você mesmo, que você odeia em você mesmo. E pior ainda quando você está numa situação de dor tão aguda, né, ou que se arrasta já durante tantos anos e que você perde a perspectiva. Você acha que realmente você não vai sair disso. Você não acredita que isso tem fim. Acredite que eu pensei exatamente assim em uma época da minha vida. Eu jamais imaginei que eu pudesse estar como eu estou hoje e que muito menos eu pudesse estar fazendo um vídeo como esse que eu estou fazendo agora. Não foi algo que eu pensei que fosse possível fazer. Então, é com muito carinho, é com muito respeito à sua dor que eu deixo esse vídeo aqui gravado para você. Procura ajuda. Procura ajuda. Há pessoas que podem te ajudar. Há profissionais que podem te ajudar. Procura ajuda. Você não precisa passar por isso sozinho. Nem deve. Um beijo carinhoso em todos. E vamos pensar um pouco sobre isso, né? Eu acho que mais do que precisar falar sobre suicídio, a gente precisa falar sobre as nossas dores. A gente precisa falar sobre aquilo que nos dá medo. A gente precisa falar sobre aquilo que a gente tem dificuldade de lidar. Exatamente para prevenir o suicídio. Um beijo.